Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem profundo da vida cristã, a santificação. Olá. Um tema essencial, sem dúvida. A nossa conversa vai girar em torno de um sermão do pastor Luiz Otávio, sabe? Aquele chamado Santifica-me, ó Deus. É baseado em João 17:17. Ah, sim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um texto-chave. Exato. E a ideia aqui é a gente explorar juntos os pontos que ele levantou, né? O que é essa santificação? Como é que ela acontece? Para que ela serve? Perfeito. E esse próprio clamor do título, Santifica-me, ó Deus, já diz muito, né? É um desejo que vem lá do fundo da alma que foi transformada por Deus. É verdade. Lembra até o Salmo 51, aquele pedido de um coração puro. Bom, vamos tentar entender isso melhor. O pastor Luiz Otávio começa dizendo que não é só, tipo, força de vontade nossa, certo? Isso, ele deixa bem claro. A santificação não é primariamente um esforço humano. Quer dizer, nós participamos, mas a base é divina. E qual seria essa base divina que ele apresenta? Olha, ele mostra que tudo começa lá atrás, com a escolha do Pai, né? Como está lá em Efésios 1, antes mesmo de tudo existir. Antes da fundação do mundo. Isso. Depois tem o sacrifício do Filho, Jesus, que se santificou por nós, como ele mesmo ora lá em João 17. E, por fim, quem aplica tudo isso na nossa vida é o Espírito Santo. Entendi. Então é uma obra de Deus mesmo, do começo ao fim. Mas, assim, isso acontece num piscar de olhos? Ou é diferente? Ah, esse é um ponto muito importante que o pastor detalha bem. É um processo, é progressivo. Progressivo. Sim, ele até cita Hebreus 12:14, que fala para a gente seguir a santificação. Isso indica que é uma caminhada, né, uma jornada. Muitas vezes uma batalha diária mesmo. Uma batalha. O sermão usa uma imagem bem forte, a do Espírito Santo como um escultor, sabe? Trabalhando na gente que somos como uma pedra bruta. Pacientemente. Exatamente, moldando a gente à imagem de Cristo. E às vezes esse processo envolve o que ele chama de cinzel divino. Pode doer, né? Mas o objetivo é a nossa forma final, a beleza espiritual. Uau! A imagem do escultor é impactante. Se é essa obra divina, contínua, como é que ela acontece na prática? Qual é a ferramenta que Deus usa, segundo o sermão? A resposta que o pastor Luiz Otávio dá, baseada direto em João 17:17, é: a palavra de Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra. Sim, ela é o meio principal. Funciona como tipo uma lâmpada para os nossos pés, sabe? Ela renova nossa mente, mostra onde a gente está errando e, o mais importante, revela quem Deus é, o caráter santo dele. Faz sentido. E por isso ele insiste tanto pra gente? E isso, para a gente mergulhar na palavra, se alimentar dela, ser praticante, não só ficar ouvindo, né? Aham. Mas olha, tem gente que lê e parece que nada muda muito, né? Como o sermão conecta a leitura da palavra com a força para viver o que ela diz? Boa pergunta. E essa conexão é vital. O pastor Luiz Otávio explica que a palavra e o Espírito Santo trabalham juntos. É uma parceria inseparável. Ah, então não é só ler mecanicamente. De jeito nenhum. É o Espírito quem ilumina nosso entendimento, para a gente sacar o que está lendo. É ele quem dá aquela força interior para a gente conseguir obedecer e é ele quem produz o resultado visível, o fruto, sabe? Amor, alegria, paz, Gálatas 5. O fruto do Espírito. Claro. Por isso o sermão reforça tanto a necessidade de buscar essa plenitude do Espírito, de se deixar guiar por ele. Senão a palavra fica só letra morta. Entendi. Então, recapitulando um pouco, é uma obra divina, progressiva, que usa a palavra como meio e que é energizada, aplicada pelo Espírito Santo. Mas tudo isso para quê? Qual o grande objetivo final disso tudo, de acordo com o pastor? Olha, ele aponta principalmente para duas coisas, que estão ligadas. A primeira é a glória de Deus. A glória de Deus. Sim. Quando a gente vive de um jeito santo, isso reflete o caráter do próprio Deus para o mundo ver. E a segunda coisa é o nosso testemunho. O testemunho, como assim? Uma vida transformada, sabe? Com pureza, com amor de verdade, com integridade. Isso funciona como um sermão vivo, como ele diz. Lembra que Jesus falou que somos sal da terra, luz do mundo? Sim, Mateus 5.
Pois é, a santificação nos capacita a ser esse sal que dá sabor e essa luz que brilha. Isso atrai as pessoas, impacta quem está ao nosso redor. Então, não é só para a gente ficar melhorzinho individualmente, tem um propósito maior, para fora. Exatamente. A nossa transformação pessoal nos torna instrumentos úteis nas mãos de Deus para cumprir a missão dele no mundo. A santidade não é um fim em si mesma. Ela serve para glorificar a Deus e para levar outros a Ele. Nossa, muito bom! Então, para a gente fechar essa conversa, o sermão Santifica-me, ó Deus, do pastor Luiz Otávio, nos mostra que a santificação é essa obra de Deus que começa com ele, continua com ele, num processo que usa a palavra e o Espírito. E o alvo é a glória dele e o nosso testemunho eficaz. Isso. E o pastor termina lembrando que esse desejo, esse clamor por santidade, tem que ser constante na nossa vida. Perseverar, mesmo com as lutas, se apegando à palavra e buscando o Espírito. Perfeito. E fica uma reflexão, talvez, para quem está nos acompanhando, pensando em tudo isso que a gente conversou, né? A iniciativa de Deus, a nossa resposta buscando a palavra e o Espírito, o propósito final de glorificar a Deus e testemunhar. Qual desses pontos mais mexe com a gente? O que mais desafia ou encoraja cada um nesse momento da caminhada? É uma ótima pergunta para a gente levar. Muito obrigada por essa conversa esclarecedora. E eu que agradeço. E olha, para quem se interessou e talvez queira aprofundar mais esses temas, ou conhecer a comunidade onde o pastor Luiz Otávio serve, fica o convite dele para a Igreja Presbiteriana Renovada no Jardim Vitória.